Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus te abençoe nesse dia, te dê força, te dê graça para você continuar. E a palavra para você é: não desista, porque em Cristo nós temos vitória garantida. 1 Coríntios 15:57, o texto sagrado nos diz assim: mas graças, porém, a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira coisa que você precisa entender sobre uma vida de vitória: a vitória do crente, ela consiste no favor na vida dele. A Bíblia é cheia de versículos que mostram que a nossa vitória é por causa do favor de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 8, parte final, diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Salmo 108, versículo de número 13, diz que Deus nos dará a vitória e ele pisará os nossos inimigos. O Provérbios 21:31 diz que o cavalo se prepara para a guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Então a primeira coisa que você precisa aprender: a vitória do crente, ela vem do favor divino na vida dele. É o favor de Deus na nossa vida que nos conduz a uma vida de vitória, e você precisa aprender isso. A segunda coisa que você precisa aprender: a vitória do crente, ela não depende de um cenário favorável, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Romanos 8:28. Então, entenda uma coisa: a vitória do crente não depende do cenário favorável. Êxodo capítulo 14, aquele capítulo mostra a situação que Israel se encontrava. Eles pararam no lugar a pedido do Senhor, na direção de Deus, naquele lugar chamado Piairote, que alguns dizem ter o significado de um beco sem saída. O cenário era desfavorável, não tinha saída. Na frente estava o Mar Vermelho, de um lado estava Alzefon, do outro lado está Migdol, e atrás vem Faraó com grande fúria. Aos olhos do ser humano, era de fato um beco sem saída, era um cenário completamente desfavorável, mas Deus entrou em cena e mudou aquela história. Abriu o Mar Vermelho, entrou com providência na vida dos soldados de Faraó, e a vitória foi do povo de Deus. E no capítulo de número 15, capítulo 14, atravessa o mar, capítulo 15, eles entram louvando o Senhor, que eu gosto de chamar do culto de ação de graça pela luta que tiveram, e saíram vitoriosos. 1 Samuel capítulo 17 mostra a primeira luta de Davi em público, com o guerreiro Golias. O cenário era completamente desfavorável. Se observasse bem o tamanho do Davi e o tamanho do gigante, então com certeza todo mundo indicaria o gigante como ser um vencedor. Mas o cenário foi completamente diferente, porque a vitória do crente não depende de um cenário favorável. A vitória foi de Davi para o povo de Deus. Terceira coisa que você precisa aprender: a vitória do crente consiste na sua perseverança no meio das dificuldades. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo narra uma série de eventos que lhe aconteceu: chicotadas, açoites de vara, fome, nudez, abismo, enfim, uma série de tribulação. Mas Paulo persiste em tudo isso, resiste em meio a todas essas adversidades na vida, e com certeza chega com a vitória, chega no final, dizendo para o seu filho na fé, que encerrou a carreira, mas guardou a fé, e a coroa da justiça lhe estava preparada. Então que Deus te abençoe, não desista e aprenda com esta palavra, e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.